através de implantes com o auxílio de guias, né? De guias para tá auxiliando aí a executar um trabalho com melhor qualidade. Essas guias, aliás, a reabilitação engloba a cirurgia guiada para implantes dentários, sejam eles unitários ou múltiplos, né? Esta já é bastante aplicada nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, é realizada há aproximadamente 5 anos e passou a ser difundida a partir de 2018, por causa dos avanços tecnológicos que tornaram os equipamentos ainda mais seguros. No decorrer da apresentação, vocês vão ter noção do quão facilita ou melhora ou potencializa a qualidade do trabalho do profissional através dessas guias que a gente pode ver aí na imagem. No decorrer do trabalho também a gente vai poder ver, comparar, no caso, o que seria o trabalho executado sem as guias e com a guia, com o auxílio da guia. Passar o slide e o colega vai dar continuidade aí às palavras para a gente prosseguir. Olá, boa noite a todos. Eu vou explanar um pouco sobre a consulta inicial, que é a primeira consulta, a consulta de adesão do paciente, certo? Eu julgo ser uma das etapas mais importantes do planejamento, certo? Pois é aí que você vai conhecer toda a história do paciente. Na primeira consulta, devemos classificar, isso é uma opinião minha, devemos classificar o paciente na classificação ASA 1, ASA 2, lembrando que eu julgo ser de suma importância fazer a cirurgia no paciente até ASA 2, pois ele tem alguma doença, mas que está de forma controlada. Nessa consulta, também devemos avaliar assimetrias faciais, trismo, e procurar saber se o paciente está em algum tratamento médico, por exemplo, algum tratamento de câncer, hemodiálise e etc. É nessa hora que devemos avaliar tudo aquilo que possa atrapalhar nossa cirurgia, né? A solicitação de exames, os exames complementares, hemograma, coagulograma, glicemia em jejum e a tomografia computadorizada, que vai dar toda a espessura óssea, onde podemos ir, certo? O local, observar de maneira mais detalhada o local onde vamos inserir o implante. E avaliar no paciente uma possível adequação do meio bucal, onde podemos englobar uma profilaxia, uma raspagem, também verificar alguma possível lesão, certo? E a avaliação do rebordo ósseo, da gengiva, para alguma correção. Obrigado e pode passar. Eu vou continuar sobre os exames complementares de diagnóstico e a gente vai começar falando um pouco desses 2 exames que são importantes na implantodontia. A radiografia panorâmica ela é classificada como o primeiro passo do planejamento, porque é nela que o cirurgião dentista vai observar amplamente as ambas arcadas, tanto a superior quanto a inferior, mas ele não deve ser o único exame escolhido para uma reabilitação. A tomografia de feixe cônico, essa tomografia computadorizada de feixe cônico, ela apresenta mais detalhes quando o cirurgião dentista vai escolher a posição dos implantes. Ela é um exame em 3D, ou seja, ela vai apresentar a espessura, a altura e a largura dos ossos. Esse artigo científico aqui que eu achei é um artigo que fala sobre essa tomografia computadorizada e fala sobre alguns relatos de caso. Eu coloquei alguns pontos importantes aqui nessa conclusão desse artigo e que eu vou ler os pontos mais importantes. Nessa conclusão do artigo, apenas 63,8% dos cirurgiões dentistas solicitaram apenas uma radiografia panorâmica para o planejamento de implantes,
coisa que não é o ideal. E desses 100% dos dentistas que foram apresentaram casos nesse artigo, apenas 1,4% deles levaram em consideração a dose de radiação. Aí, os casos que tiveram insucesso nesse artigo trabalharam apenas com uma radiografia panorâmica como exame para planejamento geral do artigo. Ô, Breno, teu microfone está ligado. E o autor ainda completa que se tivesse sido solicitado um exame com uma visão mais fidedigna, que seria essa tomografia computadorizada de feixe cônico, apresentaria melhor a altura, a largura e a espessura óssea. Teríamos uma visão 3D, né, tridimensional, e provavelmente minimizaria o risco relativo às complicações observadas. E, no fim, ele ainda relata que o método mais vantajoso, essa tomografia computadorizada, em relação à radiografia panorâmica, para essa avaliação pré-cirúrgica de implantes e para um melhor planejamento. Esses exames laboratoriais, eles também são importantes para o diagnóstico, não só para o diagnóstico do paciente, mas para decorrer o planejamento de todo o procedimento. Nesses exames laboratoriais ainda vão ajudar, como, por exemplo, a escolher o anestésico a ser utilizado. O hemograma, a gente consegue ter a leitura do eritograma, do leucograma e da contagem de plaquetas. Nesse eritograma, a gente vai observar as hemácias, os glóbulos vermelhos, e vai ser avaliado não só quantitativamente, mas também qualitativamente a contagem e os volumes dessas hemácias. O leucograma é muito importante porque, ele, além de avaliar a quantidade e a qualidade, esses glóbulos brancos participam muito da defesa do organismo. Então, se eles estiverem aumentados, significa algum caso de infecção, alguma doença que esteja presente no paciente. A contagem de plaquetas também é muito importante. Esse coagulograma, ele vai medir o nível de coagulação do sangue, vai avaliar a hemostasia. E o que seria essa hemostasia? É o equilíbrio entre a hemorragia e a trombose. Aí, avaliando o tempo de sangramento, que o valor de normalidade deve ser entre 1 e 3 minutos, e o tempo de coagulação, que deve ser entre 5 e 10 minutos. Esse tempo de tromboplastina parcial, ele avalia os fatores de coagulação intrinsecamente, que deve estar entre 35 e 50 segundos. E esse tempo de protrombina deve estar entre 11 e 13 segundos. E ele vai avaliar os fatores de coagulação extrinsecamente. Essas sorologias citadas também são importantes para a gente avaliar, como, por exemplo, a hepatite, que é uma doença de caráter inflamatório. Então, se é uma doença de caráter inflamatório, deve ser levado em consideração. E os pacientes maiores de 50 anos ou que apresentem alguma doença crônica podem ser solicitados mais exames médicos, não só um parecer cardiológico. E agora o pessoal vai continuar falando sobre visagismo. Obrigada. Professor, essa parte de Ronaldo, ele está de serviço hoje, ele é policial, está de serviço, ele fez a parte dele no trabalho, mas infelizmente aconteceu alguma coisa no plantão dele, ele não está conseguindo apresentar agora. Aí eu vou ler essa parte do trabalho dele. Visagismo é uma arte que visa aperfeiçoar a beleza natural das pessoas. Na odontologia, ele busca alinhar um sorriso bonito aos traços faciais do paciente. Eu vi uma frase muito interessante esses dias no Instagram de um dentista que dizia assim: o que é beleza eu não sei, mas sempre que vejo sei percebê-la. E esse visagismo trata bastante sobre isso. Ele vai alinhar, vai realçar os traços do paciente e não querer mudar completamente a estética do paciente.
Visagismo odontológico. Visagismo odontológico. Pelas palavras do Dr. Braulio Paulucci, mestre em implantodontia e reabilitação oral da Universidade de Paris, ele diz que percebi que o visagismo explica o que chamamos de personalidade do sorriso e como poderemos criar trabalhos e objetivos direcionados, sem depender unicamente da nossa situação. Sendo assim, o visagismo busca encontrar a melhor aparência, adequando o tipo de temperamento, o formato de rosto e do sorriso, além das qualidades interiores de cada paciente. Quais são os benefícios de personalizar o seu sorriso? Personalização do sorriso é um dos principais objetivos da aplicação da arte visagista à ciência odontológica. Apesar de ser uma técnica recente no consultório dos países, os benefícios associados a esse conceito são muitos, pois tratamentos bucais que não consideram a personalidade podem deixar o paciente com um trauma antifacial. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre fotografia em odontologia. Bom, sabemos que o uso da fotografia em odontologia teve início em 1895 por um físico alemão, antes mesmo de ser feito o uso de raio-x. Em 1800 Desculpe, minha internet caiu. Em 1848, os doutores Thompson e Elder marcaram pela primeira vez a história com fotografias de antes e depois. Esse caso deles foi lançado em artigo e foi usado para planejamento e tratamento a um novo nível. Mas o marco principal para a odontologia com o uso de fotografias foi quando teve início o processo digital, que foi desenvolvido entre os anos de 1960 e 1980, mas só se popularizou em 1990. E mesmo apesar da baixa resolução das fotografias dessa época, ela começou a abrir caminhos para registros mais rápidos e mais econômicos, e com uma qualidade significativa do que era antes, que era o analógico. Anos depois, a forma da fotografia digital, com a evolução da tecnologia, permitiu mais edições, recortes e comentários. O uso da fotografia, como nós sabemos, né, serve para documentar os trabalhos, planejar o tratamento, fazer uso de antes e depois, tanto para o paciente perceber a evolução, como para a divulgação do nosso trabalho. E também para realizar a investigação clínica. Pode passar. Aqui tem algumas imagens de antes e depois, feitos na odontologia, né? Esse caso aí inferior eu acho bem interessante, porque é um caso clínico de uma doutora de Recife, doutora Gabriela. Ela não usou nenhum tipo de cirurgia nesse caso. E ela documenta isso. E ela fez apenas uso de aparelhos para resolver o caso dessa moça. Em cima também, que é um caso de Dr. Clécio, de antes e depois, em facetas. E essa segunda moça aqui também é um caso de antes e depois, também de orto. Pode passar. Oi, boa noite. Meu nome é Daniel. Eu vou falar um pouco hoje para vocês sobre estética rosa e branca, quando se trata de implantes. Bem, quando a gente vai falar desse assunto, uma grande e importante referência foi o índice de estética branca e vermelha de Belzer. O que é que esse índice dá para a gente? Ele dá quesitos para a gente avaliar com notas 0, 1 ou 2, as questões de como está a vermelha se referindo à gengiva e a branca se referindo à coroa dos dentes. Bem, quando se fala na parte da estética vermelha, a gente leva em consideração a papila mesial, distal da papila, curvatura da mucosa vestibular, nível da mucosa facial,
convexidade da raiz dos tecidos moles e aspectos faciais no local do implante. Passa, por favor, que tem uma imagem que vai mostrar isso bem. Bem, ó, nessa imagem a gente pode ver os números e se referindo aos locais, como, por exemplo, 1 na papila mesial, o 2 na papila distal, o 3 na curvatura da mucosa vestibular, o 4 a gente pode ver aqui no nível da mucosa vestibular, o 5 na cor da textura e convexidade. A gente pode ver as notas que ele deu aqui, que, por exemplo, na papila mesial foi 1, onde a gente pode ver uma pequena fenda. Na papila mesial foi 1 também. E passa mais um que eu vou dar como a gente vai classificar essas notas. Ó, atribuindo o score de 2, 1 ou 0 a todos os 5 parâmetros em relação à estética vermelha. Bem, a papila mesial e distal eram classificados como presença completa, uma nota 2, presença incompleta, uma nota 1 e ausência total, 0. A curvatura dos tecidos moles vestibulares, avaliando o perfil de emergência, quando ela está idêntica, ela ganha uma nota 2. Quando ela está ligeiramente diferente, uma nota 1. Quando ela está notavelmente diferente, uma nota 0. Nível de mucosa. A gente faz essa comparação com o dente homólogo. Nível vertical idêntico, 2, ligeiramente discrepante, mais que 1 milímetro, a gente dá nota 1. E discrepante, que é menos de 1 milímetro, a gente dá nota 0. Convexidade da raiz e textura dos tecidos moles no aspecto facial do local do implante. Três variáveis era mais ou menos idêntica ao dente controle. 2. Se os critérios eram atendidos, 1. Score 0 se nenhum ou apenas um critério combinava com o controle. Passa, por favor. Passa. Sim, falamos de estética branca. Eu falei de novo porque aqui no meu slide está travando. Falamos de estética branca. Os 5 parâmetros são a forma geral da coroa, o contorno e volume da coroa clínica, a cor, a textura da superfície, a caracterização da translucência. Passa, por favor. Aqui a gente pode ver ele levando em consideração todos esses fatores e atribuindo notas. Como, por exemplo, forma geral da coroa, ele atribuiu nota 0, porque está fugindo totalmente. Ele atribuiu nota 1 por causa desse tom amarelo do que está. Passa, por favor, que vai ter muito mais informação, porque eu vou passar para vocês de como dar essa nota em si. Bem, todos os dentes eram comparados com seu dente homólogo. Um score de 2 ou 1, 2, 1 ou 0 era designado para cada uma das variáveis. Dessa maneira, um score 10 denotava uma coroa sobre o implante excelente. O score 6, limite para aceitação clínica do tratamento. E quando relacionado ao índice de estética rosa e branca, pontuação máxima era 20, determinando com perfeição no resultado estético geral excelente. Se o score total for obtido for 17, o resultado geral estético satisfatório. Se o resultado somatório for 15, vai ser satisfatório se for 15. E 12, o limiar de aceitação clínica. Então, se a gente não tiver essas características, não tivermos pelo menos o 12, a gente vai ter que fazer um tratamento prévio e tentar recuperar uma boa parte do que a gente tem para poder dar início a um tratamento de implante. Planejamento reverso. Quando a gente fala de planejamento reverso, na minha opinião, é a coisa mais importante, pois engloba tudo. No planejamento reverso, a gente vai levar desde o início do tratamento, por exemplo,
a gente vai observar tudo que tem nessa boca, a gente vai ver tudo que precisa fazer, como, por exemplo, exodontias, endodontia, tratamento ortodôntico, para que a gente possa dar condição para a nossa boca receber aqueles implantes. Eu vou ler essa definição que eu achei em um artigo e achei bastante interessante para trazer para vocês. O planejamento reverso implantodontia apresenta-se como uma técnica que busca facilitar a correta reabilitação do paciente, permitindo uma melhor previsibilidade para o tratamento. Utilizando esta técnica, é possível controlar possíveis imprevistos previamente identificados, procurando atingir o sucesso na reabilitação em estética e função, além de reduzir os custos do tratamento, pois a gente vai tentar recuperar tudo que conseguir. Passa, por favor. O planejamento, a gente pode englobar coisas como o exame físico intra e extrabucal, que vai mostrar para a gente como está essa arcada, a obtenção de modelos de estudo, que é muito importante, pois a gente vai poder fazer a montagem articulador, o que vai mostrar para a gente diversos detalhes da dimensão vestibulo-oclusal desse paciente. Vai mostrar a relação do espaço edêntulo com os tecidos circunjacentes, pois quando a gente perde um dente, os tecidos sofrem diversas alterações, como o tecido ósseo sofre reabsorção, o tecido gengival pode afinar, pode hiperplasiar, depende do tipo de estímulo que ele estiver sofrendo. Relações oclusais, bem como planejamento e estudo de alterações através do enceramento diagnóstico que pode ser utilizado para a confecção do guia cirúrgico. Alguns recursos para estabelecer uma nova dimensão vestibulo-oclusal são utilizados antes da completa reabilitação com próteses implantes suportadas. Como a gente pode fazer, por exemplo, uso de overlays ou próteses espaciais removíveis que possibilitem a reposição da correta posição de oclusão e melhor conforto muscular dessa arcada, além de criar também um espaço protético necessário para essa reabilitação. Passa, por favor. O preparo prévio para a instalação dos implantes leva em consideração desde de exodontias, a eliminação de periodontopatias, palavra difícil, perdão, endodontias quando necessário, faz a adequação do espaço protético por meio de novas próteses. Importante por nos dar a dimensão real do que realmente aquele paciente tem no que se refere
a osso, principalmente. Em outras palavras, a posição final da prótese definitiva é o que idealmente guia a colocação cirúrgica. O uso de guias cirúrgicas impressas em 3D, né, que são essas guias hoje que a gente tem mais modernas, que tem melhorado previsivelmente a capacidade do cirurgião de colocar implantes com precisão. Pessoal, através dessas guias e todo o tratamento prévio, o profissional, ele vai, assim como o paciente, ele vai poder prever, não vai ser algo surpresa esse tratamento, no caso, o resultado final desse tratamento, através de programas de computador, através do scanner intraoral, vai ser possível todo o planejamento e ter uma previsão realmente que vai estar sendo realizado ali com o paciente. Pode passar aí o slide. Como é feito o guia cirúrgico? O guia cirúrgico é aquela que eu mostrei para vocês na primeira foto, mas a gente vai ter mais imagens aí ao final desse slide. A impressão 3D já é uma realidade no Brasil para a odontologia. Guias cirúrgicos impressos em 3D para cirurgia de colocação de implantes podem ser fabricados utilizando softwares de tratamento de implantes que transformam os dados anatômicos do paciente obtidos a partir de tomografia computadorizada. Mais uma vez aí, a tomografia sendo citada. Em formato compatível com a estereolitografia, o formato STL, ou impressão 3D. Uma vez que a profundidade e a angulação do implante tenham sido determinadas, o software tradicionalmente orienta o clínico a enviar as informações a serem usadas para planejar, para projetar e fabricar o guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico, hoje a gente pode fabricar ele de diversos materiais. Tem guias cirúrgicos também que são feitos basicamente de forma artesanal, vamos dizer assim, utilizando até o silicato, aquele mesmo material que a gente faz para fabricação de moldeiras. A gente estava com um vídeo aqui para colocar, mas infelizmente não foi possível, né? E também tem os mais modernos que são feitos em materiais aí distintos com o auxílio das impressoras 3D. O recente desenvolvimento de impressoras 3D de baixo custo, com alta precisão, justamente com o avanço dos softwares de planejamento, de tratamento e de implantes da plataforma aberta. Agora permite que os guias cirúrgicos sejam convenientemente projetados e impressos de forma econômica no consultório. Pode passar aí o slide. Bom, pessoal, a gente vê aí mais algumas imagens do tão falado aí, guia cirúrgico, que nada mais é vamos dizer assim, um gabarito que vai nos auxiliar nessa perfuração aí do osso, né? O pessoal que já teve contato com, até a gente na clínica mesmo, quando vai utilizar a caneta de alta rotação, vê a dificuldade que é de a gente, de repente, tirar mais tecido do que deveria. E essas guias, através desses cilindros aí, vai fazer com que a broca, ela entre exatamente na posição desejada, de acordo com o planejamento que foi realizado. Pessoal, isso foi o que a gente tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham assimilado alguma coisa, tenho certeza que a professora vai contribuir conosco aí com mais conhecimento, beleza? Boa noite a todos, até mais. Valeu, pessoal, muito obrigada. Excelente seminário. E eu gostei muito da apresentação. A gente vê que tem muita informação realmente, que quando a gente tem contato, o primeiro contato com o assunto, fica um pouco difícil, né, de fazer uma aula, mas aí eu sinto que vocês entendem bastante sobre o assunto, né, e eu acho que ficou bem interessante o seminário de vocês. Muito obrigada, tá? Pela dedicação e pelo apoio aí à disciplina. Então, o que eu quero falar com vocês hoje, né, para complementar justamente essas informações que o time de Rúbia passou para a gente, é sobre esse planejamento reverso em implantodontia. Gente, eu vou dizer para vocês, como o grupo falou, para mim, a coisa mais importante que existe, né, em implantodontia é a gente planejar,
Porque já dizia Benjamin Franklin, se você falha em planejar, você está planejando falhar lá na frente. Então, o que eu mais vejo hoje em dia é falta de planejamento. Muitas pessoas chegam para mim com implantes mal diagnosticados, com implantes mal instalados, porque simplesmente não parou um tempo para planejar. E hoje mesmo eu já estava fazendo um planejamento de uma paciente. Quando eu tenho um tempinho, eu corro para o computador, eu planejo virtualmente. Até vou mostrar para vocês aqui, vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se a apresentação do slide dela está aqui. Não está. Olha o que eu estava fazendo hoje à tarde. Espero que abra, que esse meu computador é meio ruim. Já está meio ruim. Eu acho que não vai abrir, não. Já foi para a cloud. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. A gente está escutando coisa mais do que deveria. Bem, deixa ele abrir aí que a gente vai continuando a aula. Então, assim, ó, eu acho que a gente lida, né, com um grande número de complicações e fracassos, justamente porque não planejamos, né? E nós temos realmente algumas limitações técnicas dentro dessas complicações, que a gente vê que é a limitação técnica de quem fez a cirurgia, limitação de diagnóstico, tá? E aí cabe a nós, né, executar toda essa cirurgia, toda essa parte protética com todo o afinco e todo o conhecimento que a gente tem em cima da implantodontia, tá? Então, o planejamento reverso nada mais é do que a instalação do implante de uma forma guiada pela futura restauração. Então, primeiro, como é que é o reverso, né? Primeiro a gente faz a restauração do paciente e depois a gente guia o nosso implante. Ou seja, a gente está realizando o enceramento diagnóstico, tá, daquele paciente nosso. Né? Hoje em dia, antes de eu começar todo o meu trabalho com o paciente, a gente planeja a futura restauração para depois a gente instalar os nossos implantes, tá? Então, o contrário é incorreto. Primeiro a gente instalar o implante para depois a gente fazer a restauração. Então, a gente sempre faz esse planejamento reverso, tá? E quando a gente faz esse planejamento reverso, né, eu peguei uma frase também de internet em que o Guto Giordani, ele falou que as restaurações proteticamente guiadas são altamente previsíveis, e hoje o que ele mais faz é isso, ele se guia pelo planejamento dele, né? E o implante é um mero detalhe que ele está fazendo ali, porque tudo antes do implante já foi resolvido, tá? Então, na nossa primeira consulta, a gente vai ter essa visão restauradora do nosso paciente, tá? E vamos ter uma primeira conversa onde a gente vai fazer a solicitação de exames complementares, anamnese, encaminhamentos necessários, né, fotos, e por que não nosso marketing, né? Porque a fotografia odontológica, ela hoje torna-se um marketing que o paciente, ele vê e ele pensa assim, caramba, ela realmente planeja o que ela está fazendo, ela realmente sabe o que ela está fazendo com a fotografia odontológica. E quando a gente senta o paciente diretamente na nossa cadeira e diz assim, olha, eu tenho um implante ali no estoque, você quer colocar logo? Vamos logo fazer o contrato aqui? Não é assim. Primeiro a gente planeja, primeiro a gente senta, olha a fotografia, junta com o exame complementar, vê os anseios e o que o paciente deseja, para depois fazermos o nosso planejamento, tá? Isso
que a gente faz em relação à fotografia odontológica nos auxilia no nosso diagnóstico, na nossa documentação, auxilia na informação com o paciente, né? Hoje em dia, além da fotografia odontológica, eu tenho a câmera intraoral, que é mais uma ferramenta de diagnóstico em que o paciente pode ver o que ele tem na boca. Além disso, a gente também tem a capacidade de se comunicar com o laboratório do que é mais adequado para aquele paciente com a fotografia. Inclusive, a fotografia nos dá mais detalhes do que o olho clínico da gente. Então, qualquer trabalho que eu faço hoje, eu vejo, faço a fotografia, coloco na televisão e vejo, não, eu preciso melhorar nisso aqui, preciso melhorar naquilo, tá? Então, quando a gente encaminha o paciente, né, para realizar a tomografia computadorizada, existem os arquivos, que a gente chama de arquivo DICOM, que a gente recebe das clínicas de diagnóstico, e a gente pode planejar o nosso caso, além também da ficha periapical do paciente. Hoje em dia, como os meninos falaram, desculpa, vocês estão vendo minha tela? Eu acho que caiu, né? Tá, ok, voltou. Então, quando a gente pede exames complementares, né, para o nosso paciente, eu sempre peço a tomografia computadorizada, que me dá a visão 3D, e também peço uma ficha periapical completa, né? Praticamente, a panorâmica, eu não peço, tá, gente? Porque eu tenho na minha tomografia uma visão panorâmica já daquele paciente. Então, eu não indico fazer realmente, como vocês falaram, o implante do paciente somente com a panorâmica, porque não é indicado, tá? Não é legal fazer isso, tá? Então, a gente pede para o paciente, né, os exames médicos, os exames laboratoriais, faz o levantamento de todo o estudo, faz o planejamento reverso, analisando todas as condições do paciente, e faz nosso planejamento cirúrgico, então, tá? Que, na verdade, precisa de um diagnóstico pré-implantar, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir agora a pasta do meu paciente aqui. Ô, professora, tira só uma dúvida. Essas fotografias que a gente tira, a gente coloca em algum programa para fazer esse planejamento? A gente tem previsibilidade? Em um programa? Não. São só imagens em que a gente vai acessar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui uma imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui a imagem dessa boca, dessa paciente, certo? E aí, o que é que eu vou fazer com essa fotografia odontológica? Eu queria abrir a danada da aula para vocês. Peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, Maria. Abri, pronto. Então, ó, o que a gente faz, o que é que eu estava fazendo hoje à tarde, né? Eu fiz uma fotografia da boca da paciente e fui analisar a área peribucal, fui analisar rosto, que eu não posso colocar aqui, mas, por exemplo, eu tenho que analisar os dentes da paciente, como eles estão em relação à linha do lábio, à linha média, a distribuição desses dentes na arcada da paciente, como está a oclusão dessa paciente. Então, meu diagnóstico geral, tá? Ele se compõe dentro da área bucal do paciente, né? A área dos dentes, da estética rosa e da área peribucal e do rosto. Então, o que foi que eu fiz? Eu planejei, né? Fiz todo o desenho do sorriso dela. E aí eu fui traçando linhas para que essas linhas me dessem uma previsibilidade em relação ao meu procedimento.
tá? Em relação ao lábio inferior, em relação ao lábio superior, a linha tripé dos zênites, dos dentes anteriores, né? Que a gente sabe que o zênite do incisivo lateral é um pouco menor e mais baixo do que o zênite do incisivo central e do canino, né? E fui removendo todas as características dentárias da paciente para analisar também a estética rosa dessa paciente. E daí tracei o meu plano de tratamento e de todos os tecidos que eu preciso reconstruir nessa paciente. Tá? E é tudo que eu quero manter na paciente, né, que é a estética branca e a estética rosa. Mas eu tenho um grande desafio, porque eu tenho implantes que estão mal posicionados, eu tenho perda de tecido ósseo, eu tenho perda de tecido mole. Então, assim, o planejamento, ele vem antes. Isso aqui, gente, é o planejamento protético da paciente, certo? Então, antes de eu fazer qualquer tipo de procedimento na paciente, eu vou apresentar para ela um planejamento protético. Vocês agora entendem o que é o planejamento? O planejamento, ele precisa de um embasamento, certo? Ele precisa de um embasamento, ele precisa de um diagnóstico. Se vocês forem ver a radiografia dessa paciente, vocês talvez não percebam, é que eu estou sem o arquivo digital dela aqui, eu só tenho no meu celular, mas se vocês forem ver, né, a inserção tridimensional do implante dessa paciente está totalmente fora de um diagnóstico, os implantes estão totalmente mal posicionados, então a paciente precisa de cirurgias complementares, reconstrutivas, estéticas, né? A gente precisa escolher o implante ideal para ela, de acordo com o que eu já conversei com vocês nas aulas passadas, né? Tudo em relação à posição, à quantidade, como deve ser instalado, né? E aí a gente chega à nossa decisão terapêutica mais adequada, de acordo também com aquele quadro de previsibilidade em relação ao nosso leito receptor, tá? Então, todo esse planejamento protético, a gente vai analisar de acordo com o visagismo, né? O que é que a paciente se adequa à personalidade da paciente, para se adequar ao sorriso dela. Essa paciente é uma paciente bem complicada, psicologicamente abalada, né? Que a gente faz é uma paciente que não é colaboradora, né, em relação ao tratamento, é uma paciente desconfiada, porque já fizeram alguns tipos de tratamento nela que não deram certo. Então, assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração no nosso planejamento reverso, tá? O visagismo, ele nos dá uma comunicação não verbal com aquele paciente, é só o fato da gente olhar para o rosto dele e ver o que é que combina com ele, porque como o grupo falou, que um dentista colocou na internet, né, ele disse, eu só preciso olhar para eu ver o belo, eu ver o que é belo e o que não é. Então, somente em olhar a nossa visão, a gente consegue construir uma reabilitação para aquele paciente. E aí, essa reabilitação com o nosso trabalho vai só tomando forma, tá? Mas existe muito visagismo nas reabilitações. A gente tem que realmente ter essa alfabetização visual, né? E nunca esquecer que a gente precisa sempre se basear em coisas concretas, como o visagismo, porque existe um livro somente falando sobre esse visagismo. Não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva em que a gente vai trazer a personalidade do paciente. Então, a gente classifica e relaciona os temperamentos dos pacientes com linhas e formas, né? E tudo que a gente analisa é isso aqui, ó, é a face, é a área peribucal e a área bucal desse paciente, né? Então, quando a gente analisa uma face, a gente vai analisar toda a estética dessa face, o formato do rosto, os terços faciais, se esse rosto é quadrado, se é redondo, se ele é oval. Então, a gente vai analisar com a fotografia odontológica
os pontos para que a gente trace planos para esse paciente, planos de linha média, planos de linha bipupilar, os planos que dão o formato da face do paciente, tá? Se é uma face ovalada, se é uma face redonda ou quadrada, né? E aí a gente tira, de acordo com esses pontos, traçando linhas, todas as informações que a gente precisa ter desse paciente, como, por exemplo, esse paciente tem uma face quadrada, tá? E também analisar os terços faciais, o terço superior, médio e inferior. E daí, traçar também todas as faces, todas as linhas que nos dão as simetrias do paciente, simetria de nariz, né, a simetria dos lados direito e esquerdo, e tudo isso a gente pode explanar para o nosso paciente. Olha, você não é simétrico, então não tente ter uma expectativa gigante em relação à sua reabilitação, porque assim, ó, a gente tem várias simetrias no nosso rosto e assimetrias. Então, o que a gente tenta fazer é harmonizar o teu rosto com o teu sorriso, né? E aí a gente vai traçando todas as linhas de canto externo do olho, canto interno do olho, que passa pela asa do nariz e da linha de canino. Então, a linha média, que é uma linha mais referencial, a linha que passa, que divide os terços das faces. Então, a linha acima das sobrancelhas, a linha bipupilar, e daí a gente vai conversando com o paciente e mostrando que ele tem certas assimetrias, tá? E nem sempre os dentes precisam ser simétricos, mas eles precisam ser somente harmônicos, tá? Então, muitas vezes, quando a gente manda o paciente sorrir naquela foto, ele vira a cabeça, ele não dá o sorriso espontâneo dele, que é sempre 30% maior do que aquele sorriso de pose, de foto. Aí eu faço sorrir, o paciente sorri, mas ele não abre tudo que ele precisa abrir para ele me mostrar. Então, a gente precisa compensar esse conhecimento, né, para que seja feito o planejamento fazendo essas compensações. Então, o que é que a gente também vai analisar na área peribucal do nosso paciente? Como o pessoal falou, estética branca, vermelha, as linhas de referência, o suporte do lábio, tá? Então, tudo isso a gente vai analisar e mostrar e planejar de acordo com o que a gente está precisando planejar no nosso paciente. Tem a análise do sorriso, análise dos lábios, o plano incisal das pontas dos dentes, os eixos dos dentes, as formas do dente, o posicionamento desse dente no arco, se ele está mais para a direita ou mais para a esquerda, a exposição desse dente na linha do sorriso, a proporção dos dentes do paciente, algumas linhas complementares que a gente também precisa analisar. Então, a gente vai traçando, né, todas essas linhas referenciais. Hoje em dia, a gente pode fazer isso a nível digital e pode fazer também isso a nível analógico, com o articulador, tá? Então, a gente vê nesse paciente que a linha média dele não está correta, né? Ele tem uma exposição bucal, a linha dele de lábio é uma linha de sorriso baixo. Então, a gente vê que traçando a linha desse paciente, aqui a fotografia dele real, e a gente fazendo a suposta, como eu posso falar, pegando o lado dele direito e colocando junto com o lado direito dele e o lado esquerdo juntando com o lado esquerdo. Então, vocês podem ver que, em relação à face, esse paciente ele não é totalmente simétrico, né? Vocês podem ver que existe uma assimetria. A gente cortou esse paciente no meio, pegou o lado dele direito e reproduziu do outro lado, o lado dele esquerdo reproduziu no outro lado. Então, vocês podem ver que ele não tem a simetria, né, normal. Mas nem por isso ele se torna uma pessoa feia, né? Ele tem as assimetrias dele, mas ele tem a beleza dele.
E daí também a gente pode analisar a linha dos dentes, né, juntamente com referenciando com a linha do lábio inferior. A linha dos dentes, ela deve acompanhar essa linha, essa curvatura do sorriso do lábio inferior. Então, toda vez que vocês estiverem no consultório de vocês e forem fazer uma restauração de resina composta, né, sempre tentem acompanhar essa linha do lábio inferior, tá? A exposição de dentes para os homens é de aproximadamente 1,91, 2 milímetros, e a exposição dos dentes para o gênero feminino é de 3,4 milímetros, ou seja, aqui a gente tem pouca exposição de dentes, né? E aí a gente pode fazer as diversas formas de reabilitação, com resina composta, com lente de contato, com próteses fixas, com prótese sobre implante, né? A curva incisal, como eu falei para vocês, dos dentes, acompanha a linha do lábio inferior e também o bordo cervical, né, aliás, a linha do lábio superior dá a simetria dos dentes, né? A gente pode ter aqui, ó, como, por exemplo, referenciando a linha de sorriso do paciente, se ela for reta e simétrica, podemos tirar por base para poder fazer, por exemplo, uma cirurgia de gengivoplastia, tá? Referenciando a curvatura, né, da linha do lábio superior. O eixo dos dentes também precisa sempre ser analisado para que sejam feitas as reabilitações mais bonitas e belas possíveis, né? Como sendo o eixo do dente sempre direcionado um pouco mais para mesial, tá? E o zênite é a parte mais superior do zênite, tá? Do longo eixo. Aqui, ó, vocês podem ver a referência desse zênite dental para a linha do longo eixo dentário, que é, no caso, um pouco mais distalizada na área cervical. A inclinação axial também, né, que sempre a gente pede para o laboratório, olha, o dente ficou um pouco mais vestibularizado, diminui a inclinação axial. É até uma forma de você se comunicar de uma forma correta com o seu laboratório. E também a proporção de dentes, né, que os dentes incisivos centrais, eles têm um tamanho e eles são referência para os dentes incisivos laterais e caninos, tá? Em relação à proporção áurea, ou a grade de Levin, né, que a gente chama, o incisivo lateral tem a largura do incisivo central vezes 0,618. O canino se mostra no arco, referenciando a largura do incisivo lateral vezes 0,618. Então, isso tudo é medidas matemáticas de exposições dentais que a gente pode tomar como base para que a gente faça as nossas restaurações de resina composta. Com certeza vocês já devem ter visto isso aí na área na dentística, né? Então, o que eu queria também comentar com vocês é a respeito do DSD, tá? Que é o Dental Smile Design, do professor Christian Coachman, que desenvolveu junto com o professor Guilherme Cabral. E o DSD é um app feito em iPad, né, que você pode desenhar o sorriso daquele paciente e programar como eu programei aqui no Keynote, tá? Ele realmente usa os dispositivos da Apple, né, que nem todo mundo tem acesso, mas é um programa desenvolvido por esses dois dentistas em que eles desenham o sorriso do paciente baseados no visagismo, tá? Então, quando a gente leva em consideração o visagismo, né, e toda a análise clínica do paciente, com fotografias, com tomografias, a gente também precisa levar em consideração
alguns aspectos funcionais. Dentro desses aspectos funcionais, eu acho, assim, que o mais importante é a gente sempre começar pela oclusão, tá? Pela oclusão do paciente, porque a oclusão vai determinar tudo. Se você não fizer os seus tratamentos baseados em oclusão, seu paciente vai ter fraturas, fissuras, vai quebrar a restauração que você fez, porque, de repente, esse paciente ele não tem restabelecido as guias mutuamente protegidas, as guias caninas, tá? E também levar em consideração a relação intermaxilar desses pacientes e a fonética, tá? Dentro da oclusão, a gente tem que analisar a guia canina, função em grupo, oclusão balanceada, curvas de Spiel e Wilson, o trespasse vertical e horizontal, que é aquela discrepância, né? Todas as discrepâncias maxilomandibulares que a gente estuda em ortodontia, a avaliação da largura da mesa oclusal dos dentes e a inclinação de cúspide, tudo isso é morfologia. A dimensão vertical de oclusão, para ver se o paciente não perdeu dimensão, né, tem desgastes dentários. E também, esses desgastes nos dentes remanescentes vai contar uma historinha para a gente de como é aquela oclusão do paciente. Então, a boca, ela sempre tem uma história para contar para a gente, né? E a gente precisa ter os olhos estudados, os olhos com conhecimento, para poder o que a boca mostrar a gente conseguir ver, porque nem sempre a gente tem a visão diagnóstica. E isso, para mim, é o que hoje mais falta nos dentistas, tá? É a visão diagnóstica. Essa relação intermaxilar também é bem interessante, porque existe um probleminha na implantodontia, né? A gente precisa ter uma abertura de boca adequada para colocar, além do implante, a broca e a caneta cirúrgica. Então, pacientes que têm uma abertura de boca abaixo de 40, 45 milímetros, a gente não consegue praticamente fazer implante nas áreas posteriores, porque as brocas e a caneta cirúrgica são bem grandes para poder instalar, tá? Os implantes. Analisar também as condições da ATM do paciente, analisar migrações dentárias e extensões, porque vocês sabem que a simples perda de um dente molar causa muito distúrbio de oclusão, distúrbio de migrações, de mal posicionamentos dentários e até perdas de dimensão vertical quando existe a perda bilateral dos primeiros molares, que são os primeiros dentes, geralmente, que os pacientes perdem. Tá? Então, isso tudo precisa ser analisado para, anteriormente, a gente mandar esse paciente para um ortodontista, por exemplo. Tá? E, além disso, também a fonética, né, que é importante. Muitas vezes, também, a gente não deixa espaço para a língua do paciente, né, e posiciona nossos dentes fora do arco de distribuição dentária. Então, o paciente morde língua, o paciente tem problema fonético, exageramos um pouco na nossa atuação. Então, quando a gente analisa tudo isso, né, a parte funcional, a parte dos exames complementares, a parte diagnóstica, do tratamento, a gente vai entregar o planejamento para o nosso paciente, né, e ele adere se ele quiser, tá? Então, a gente vai explicar tudo, esclarecer as dúvidas, conversar sobre as condições clínicas de tratamento, fazer todos os encaminhamentos necessários, conversar sobre as condições financeiras, né, como a gente vai entregar aquilo dali para aquele paciente, e o importante é a gente sempre entregar o que prometeu, tá? A gente vai realizar um plano de tratamento, né, com uma sequência lógica de tratamento, né, colocando sempre em primeiro lugar a odontologia básica, né, explicar para o paciente sempre que algumas alterações podem ser necessárias, muitas vezes também dá mais de uma opção de tratamento, e o que o paciente quiser fazer, ele precisa assinar,
tá ok? E o interessante é que sempre tem uma testemunha para isso. E eu falo para vocês que sempre há algum parente do paciente que dê uma opinião decisiva no seu tratamento, seja de uma forma financeira ou seja de uma forma emocional. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma paciente que toda vez que ela ia para o consultório, eu precisava comprar um buffet de lanchinho, porque ela levava toda a família dela para o apoio emocional. Muitas pessoas são altamente independentes, né, mas vão ali dar um apoio somente, vamos dizer, um amigo, né, dar um apoio emocional, mas muitas pessoas também fazem parte da decisão do plano de tratamento, porque são pacientes que pagam para o próprio paciente, né, um parente, um marido, uma mãe. Então, a gente vai partir do princípio que o paciente fechou o plano de tratamento com a gente, e a gente tem uma sequência lógica de atuação, que são os modelos de estudo, a montagem articulador, o enceramento diagnóstico, que é o nosso planejamento, né, o reverso, a confecção de um guia, que também pode servir como provisório, como guia cirúrgico, instalar os nossos implantes, fazer uma prótese provisória, que muita gente esquece de fazer, inclusive eu confesso que eu já esqueci de colocar próteses provisórias nos meus planejamentos, e eu tive que pagar por isso, porque eu não poderia, no meio do tratamento, dizer, eu esqueci de colocar prótese provisória para tu, eu vou te cobrar agora, tá? Isso não existe, a gente precisa se planejar, precisa se entender o que é que a gente vai fazer para depois a gente fazer a entrega do nosso plano de tratamento. Depois a gente vai fazer as reaberturas dos implantes, que são que é a segunda etapa cirúrgica, selecionar os nossos pilares protéticos, confeccionar nossos provisórios sobre os implantes, que é a prótese de transição, né? Geralmente essa prótese ela é necessária para fazer condicionamento de tecido, adequar o tecido mole daquele paciente para receber um implante, a prótese sobre o implante, e a confecção da prótese definitiva, tá? Então, a gente vai fazer os modelos, né, e vai transformar aí o nosso planejamento em uma simulação e uma guia de trabalho, tá? Vamos fazer a etapa do enceramento diagnóstico, tá? E vamos, depois de fazer tudo isso, vamos fazer os nossos implantes. Deixa eu passar aqui para vocês como é que a gente monta o paciente em articulador. A fazer a montagem no articulador, a set fix da BioArt, com o arco Elite Rock e os dispositivos que a gente tem aqui deles. Então, o primeiro passo que a gente vai trabalhar aqui é tirar o pino incisal do articulador. A gente tira a mesa incisal e vamos colocar esse dispositivo, que é para a gente conseguir depois fazer a transferência do arco pro articulador. Então, aqui o arco Elite Rock e o garfo. Esse garfo eu vou fazer a referência oclusal usando 3 pontos. Então, apoios aqui para pegar as cúspides e a incisal. Então, primeiro eu faço o arco, o garfo, registro da oclusão, e depois eu venho com o arco. Então, eu vou usar hoje o Oclufest da Zemark, para a gente fazer 3 pontos de referência. A paciente já está sentada numa posição 90 graus, para a gente pegar e fazer essa referência oclusal. Então, pegando os 3 pontos aqui, faço um pouco aqui, um pouco do registro aqui que eu vou fazer nos molares e no incisivo. Então, esse arco eu chego aqui com o garfo, cúspides e a incisal. Então, primeiro eu faço o arco, o garfo, registro da oclusão, depois eu venho com o arco. Então, eu vou usar hoje o Oclufest da Zemark, para a gente fazer 3 pontos de referência. A paciente já está sentada numa posição 90 graus, para a gente pegar e fazer essa referência oclusal. Então, pegando os 3 pontos aqui, faço um pouco aqui, um pouco do registro aqui que eu vou fazer nos molares e no incisivo.
Então, esse arco eu chego aqui com o garfo e vou colocar mais ou menos aqui, referente, paralela aqui à linha mediana. E eu gosto de vir aqui por trás e vejo a linha mediana se está coincidindo com o garfo. E aperto e deixo secar. Esse material é bom, ele seca rapidinho. Então, primeiro eu vou registrar aqui o garfo, depois eu vou vir com o arco facial. Gosto de manter a paciente nessa posição, nessa postura, e ela já está orientada que eu vou colocar um dispositivo dentro do meato auditivo externo, do ouvido, que vai fazer uma pressão, que talvez ela precise me ajudar em algum momento, e que vai fazer uns ruídos. Também na hora que a gente aperta o parafuso, apesar desse arco ser muito mais simples que o antigo, então facilita mais. Pronto, fiz um registro aqui oclusal, agora eu venho e encaixo aqui no arco elite e travo esse parafuso. Esse tem que ficar bem certinho aqui, bem firme. Os outros podem até ficar mais frouxos, porque eu vou ajustar na boca agora lá. Então, agora vamos em posição. Então, a gente vai colocar aqui o arco, agora o garfo, e vou pedir para a paciente me ajudar com os 2 dedões. Isso, você vai apoiar aí nessa posição. Aí, alivia um pouquinho aqui este dispositivo aqui do lado, esse parafusinho, para ajustar. Já vou acertando aqui um pouco o dispositivo auricular no meato auditivo externo. Já posso fechar um pouquinho aqui, vejo se está certo ali. Vou já trabalhando aqui no násio para ver a posição correta, se está bem encostadinho. Essa reguinha a gente consegue conferir se está bem paralelo ao plano de Camper, para a gente ver aqui. Linha bipupilar, as hastes aqui do arco facial, se ele está na linha bipupilar, encaixado aqui. Esse fecho aqui é um dos mais... se está bem encostadinho. Essa reguinha a gente consegue conferir se está bem paralelo ao plano de Camper, para a gente ver aqui. Linha bipupilar, as hastes aqui do arco facial, se ele está na linha bipupilar, encaixado aqui. Esse fecho aqui é um dos mais importantes, que a gente tem que travar bem, porque depois ele não vai ser mais mexido. Então, conferiu tudo, travou, pode tirar a mão um pouquinho. Então, a gente viu que o arco ficou ali, está bem na linha do plano de Camper, tudo ok, os parafusos bem ajustados, bem certos. Aí a gente vai primeiro aliviar esse daqui só. Esse daqui a gente não mexe mais. Aí aliviamos esse parafuso, liberamos o garfo, aliviamos aqui e tiramos o arco facial. Aí a gente vem para o articulador. Então a gente encaixa aqui no dispositivo o garfo, para não mexermos nesse acessório aqui, para não mudar a altura, e travamos aqui. Esse macaco, que eu falo macaco, e não sei se vocês conhecem, mas eu coloco aqui na haste do articulador, giro um pouquinho, até ele travar, e ele vai ser uma base de segurança para isso não descer e não mexer. Agora o articulador está pronto para colocar o modelo. Então, aí vocês viram, né, que a montagem toda do paciente em articulador, né, na sequência, depois da moldagem do paciente, e a gente vai enviar isso aí para o laboratório fazer um enceramento diagnóstico. Hoje, a gente está fazendo já também o escaneamento digital, né, e o escaneamento digital é bem mais rápido, porque isso vai ser feito de uma forma digital, com biblioteca de dente, né? Mas isso não quer dizer que o paciente não vá passar por todas as etapas de planejamento, tá? Então, a gente vai analisar
Então, esse link desse vídeo, esse vídeo aí eu não tenho autorização para passar, tá ok? Porque esse vídeo é de uma amiga minha que mandou e eu não tenho autorização para passar, tá? Então, eu vou analisar o tipo de edentulismo no modelo desse paciente, eu vou analisar o espaço protético, o tamanho de dentes, para poder fazer o meu enceramento diagnóstico. E aí, vou pensar no posicionamento do implante a nível 3D. O primeiro posicionamento dele é a nível ápico coronal, né? É a distância da margem gengival desejada, 3 ou 4 milímetros. Esse implante e essa profundidade vai depender de acordo com o implante que eu estou utilizando, tá? Se for hexágono externo, eu posso colocar esse implante a nível ósseo. Se for hexágono interno, eu coloco esse implante a 3, 4 milímetros da margem gengival desejada. Se for um posicionamento vestíbulo incisal, eu sempre vou procurar posicionar o meu implante na área de cíngulo dos meus dentes. Então, eu tenho a possibilidade de ter próteses parafusadas. Também posso posicionar ele no centro, se eu for querer fazer uma prótese cimentada. E qual é a distância que esse implante deve ficar de dentes adjacentes? No mínimo 1,5 milímetro a 2 milímetros, mais idealmente, certo? Isso é a distância mesiodistal do implante. E se eu tiver outro implante adjacente a ele? No mínimo 3 milímetros de distância de outro implante. Então, esse é o posicionamento 3D ideal do meu implante. Eu dei o posicionamento para vocês em relação à profundidade, à largura e a comprimento, certo? Então, a realização do meu guia cirúrgico, que vai me orientar para a cirurgia de instalação de implantes, né? Pode ser realizada de resina acrílica, de placas via acetato, para clareamento dental. Pode ser feito fresado com resinas, tá? Pode ser feito em PMMA. Então, tem vários tipos de materiais que o guia cirúrgico pode ser realizado. Então, para que a gente tenha um posicionamento, né, do implante ideal, a gente precisa saber, mais ou menos, a largura dos nossos dentes a nível mesiodistal, porque se a gente não tiver esse posicionamento dentário ideal para colocar um incisivo central, por exemplo, a gente vai precisar mandar esse paciente para ortodontia, tá? E também analisar o que é que o paciente precisa fazer nos dentes, né, como as endodontias, alguns pinos muito robustos no dente precisam ser trocados, né? Endodontias mal realizadas, fissuras, trincas, fraturas dentais, em que o dente não pode ser mais deixado no local. E aí a gente vai substituir esse dente pelo implante dentário e sempre fazendo os enxertos, né, de tecido conjuntivo que vão melhorar a qualidade tecidual para que esse implante tenha um ótimo prazo de vida, tá? Então, o posicionamento desses implantes, quando a gente quer fazer ele cimentado, a gente pode colocar ele, né, a nível cérvico incisal, mais no meio da arcada dentária, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos clínicos, né, que foram feitos planejamentos para que vocês entendam mais ou menos como é realizado os tratamentos com implantes. Então, eu tenho aqui uma prótese nesse paciente adesiva no local dos espaços edêntulos, e essa paciente chegou dessa forma, com essas próteses adesivas, tinha algumas
deficiências ósseas. Esse paciente inicialmente não era minha, e foi colocado um implante dentário nessa paciente, né? Mas eu tenho acesso às tomografias dela antes e depois do tratamento, porque foi um caso clínico que a gente publicou no livro de Dicas e Soluções na Implantodontia, um capítulo de livro lá no livro do professor Franciscone, né, como que foi orientador, e esse implante foi colocado fora da tábua óssea, a nível de que você via o sombreamento desse implante através da mucosa. Então, isso aqui é uma falta de planejamento, né, de habilidade cirúrgica, a falta de uma guia de posicionamento do implante, mas com certeza deve ser sua internet, porque alguém mais está travando. Eu acredito que seja a internet de vocês que não está recebendo bem, tá? A aula. Essa aula, ela é bem pesada, porque tem muita foto. Certo, ok. Obrigada. Então, assim, a gente tem essa falta de planejamento em que o implante, ele teve problemas, né, de posicionamento. E aí a gente via a transparência dele a nível de mucosa, tá? Então, a paciente tinha uma agenesia lateral, precisava colocar implante, inclusive era um estudante de odontologia. Foi realizado um enceramento diagnóstico, ela mesma realizou, sendo estudante, né, de odontologia, vocês podem ver aqui que ela tinha uma falta enorme de tecido mole, além da falta de tecido ósseo. Ela mesma fez o enceramento diagnóstico dela e o próprio mock-up dela, que é a resina que a gente provou o enceramento diagnóstico, serviu como guia cirúrgico. E aí, vocês podem ver, né, a deficiência tecidual nessa foto lateral da paciente. E aí fizemos o acesso pela crista óssea com uma incisão na crista, para poder acessar o osso da paciente. Vocês podem ver aqui que o mocap está servindo como guia, né? Fizemos a remoção do lado, aliás, fizemos a instalação de um implante estreito nessa paciente, tá? E o mocap serviu de guia cirúrgico, orientou a minha escolha quanto à estética do dente, né, quanto ao tamanho, quanto ao formato daquele dente, permitiu a visualização do trabalho final à paciente e facilitou a minha comunicação visual entre o laboratório e eu, para fazer os ajustes necessários, e via também, através desse guia cirúrgico, a deficiência de tecido mole que essa paciente tinha, que precisava ser reposta. Então, a gente realizou a instalação do implante da forma correta aqui, certo? Inclusive, a gente tinha um defeito ósseo que foi preenchido com um biomaterial na vestibular. Fizemos um enxerto de tecido conjuntivo para melhorar a deficiência tecidual da paciente. Do lado direito, acessamos o implante antigo, que estava totalmente fora da palatina, da tábua óssea da paciente. Não foi difícil de remover esse implante. Vocês podem ver aqui, ó, as roscas dele, e fizemos a instalação, né, o próprio processo de fresagem do osso já me deu o osso aqui na frente, que foi bem interessante. E depois a gente preencheu com o biomaterial, colocamos uma membrana. Essa membrana é uma membrana de colágeno, reabsorvível, que não precisava ser removido depois, tá? E aí, o caso clínico da paciente foi finalizado, ó. Aqui o local da área doadora do enxerto de tecido. Utilizamos o mocap, no caso, né, como guia cirúrgico para uma instalação de um implante imediato. Fizemos uma regeneração óssea guiada da paciente e um enxerto conjuntivo. Então, foi bastante coisa numa cirurgia só, tá? E aí, o caso da paciente, com a primeira prótese de transição instalada, vocês podem ver que
a deficiência de tecido mole ainda existe, foi feita uma segunda cirurgia para essa paciente, né? E aí eu já não tive mais acesso a essa segunda cirurgia porque a paciente não era minha, eu só fiz as cirurgias de instalação do implante. E o outro dentista, o protético, realizou a prótese definitiva dessa paciente, certo? Essa prótese de transição, ela tem por objetivo de deixar a paciente um pouco mais confortável em relação à estética, tá? Também pode ser feita uma prótese fixa, adesiva, que eu não gosto muito, porque a adesiva, ela precisa ficar tirando e colocando. Eu gosto muito das próteses faciais removíveis, porque são super transitórias. Pode ser, no caso, também uma prótese total, uma provisória fixa, aparelho ortodôntico, vai depender muito do que o caso necessitar, tá? E aí a gente tem o resultado cirúrgico pós, tá? Com um pouco mais de tecido. A gente fez o enxerto conjuntivo de um lado, do outro lado não fez, tá? Que ainda ia ser feito em uma segunda cirurgia, certo? Vocês podem ver que o lado que a gente fez o enxerto conjuntivo já estava bem melhor. Então, o próximo caso clínico é um caso clínico de um implante unitário associado a restaurações, lentes de contato cerâmicas, tá? Era um implante desse dentinho aqui, foi realizado a cirurgia, né, desse dente. Aqui é o mocap da paciente, né, e que orientou a estética dental, o tamanho, o formato, a comunicação entre eu e o laboratório, se precisava mudar alguma coisa, e aqui é a definitiva, que vocês podem ver que é exatamente o que o mocap, né, deu para a paciente, sem pôr nem retirar nada, certo? Foi exatamente o trabalho, o resultado que a gente teve dessa paciente com o mocap. O terceiro caso clínico é um caso clínico multidisciplinar com um implante unitário, né? O paciente estava assim, né? Fizemos um encaminhamento para a ortodontia. A ortodontia realizou o posicionamento dentário desse paciente, foi bastante tempo de tratamento, e vocês podem ver aqui que o paciente faltava um dente, tinha problema de linha média, né? Então, a gente precisou fazer essa atuação multidisciplinar para alinhar os dentes. O paciente usou bastante tempo a ortodontia para dar uma melhorada nisso. A gente fez toda a parte de planejamento também digital desse paciente e o acompanhamento, tá? E a gente via que precisava de cirurgias, né, de reposição de tecido. Fizemos o mocap desse paciente pós-tratamento, né, transformamos canino em lateral, fizemos toda a parte de planejamento do paciente, tá? O paciente já estava aí liberado do tratamento ortodôntico. Vocês podem ver que o mocap, dessa forma, facilitou e muito a minha comunicação entre eu e o laboratório. A gente aprovou e quis os dentes do paciente um pouco maiores, tá? E aí realizamos o trabalho definitivo desse paciente, que está assim hoje. O próximo caso clínico também é foram implantes unitários associados à multidisciplinaridade com cirurgias complementares e restaurações cerâmicas. Vocês podem ver que a maioria dos casos são casos de reabilitação, em que a gente tem perda de tecido, a gente tem próteses com reposição gengival, de estética gengival rosa, estética branca, né? E após a primeira cirurgia do implante desse paciente, a gente pôde repor bastante coisa, né? Com um enxertinho conjuntivo aqui e a realização de um implante dentário de uma forma correta, tá? Ele saiu dessa condição inicial e dessa condição inicial para a reposição de tecido mole, tá? E a reposição da estética branca, quer dizer, a gente já tirou o paciente de uma condição bem ruim de prótese removível e colocou ele numa condição de um pouco mais confortável. Fizemos o enceramento diagnóstico desse paciente,
tá? E daí é a prova do encerramento diagnóstico, e esse paciente finalizou o tratamento assim, com as próteses cerâmicas em boca, tá? Então, a gente também modificou um pouco, porque eu acho que o acompanhamento do sorriso do paciente fica mais bonito com um pouco mais de expressão dos incisivos centrais. Um outro caso clínico que eu queria mostrar para vocês, né, de planejamento, é um caso um pouco maior de implantes parciais, também associados à multidisciplinaridade, com cirurgias complementares e restaurações cerâmicas. Esse é o caso clínico inicial da paciente, certo? Aqui a gente tem um encerramento diagnóstico dela, tá? Superior, e a gente viu que a paciente não tinha tecido mole nem tecido ósseo para instalar os implantes. Mas daí a paciente não queria fazer enxerto ósseo. Então a gente fez a instalação dos implantes nos locais em que existia osso. Para vocês terem uma ideia, essa paciente chegou assim para mim, eu mandei ela para a ortodontia. Depois de anos de tratamento da orto, a orto me devolveu dessa forma. E daí a gente pôde analisar o caso clínico dela, né? Fizemos a instalação dos implantes, vimos que o posicionamento de dente estava bem complicado, mas aí depois da cirurgia de implantes, a gente fez algum tipo de reposição aqui de tecido, já que a paciente não precisava, aliás, não queria fazer os enxertos ósseos, mas melhoramos a condição dela de tecido mole, né? Tiramos ela de uma condição tecidual bem precária para uma condição bem melhor na parte lateral, para que a gente pudesse ter um pouco mais de resultado na hora da nossa reabilitação. Mas, apesar disso, num caso desse, em que a gente tem bastante perda de tecido, a gente precisa muitas vezes repor também a parte de tecido mole dessa paciente, certo? Com a prótese dentária. E aí, sempre pensar, como eu quero reforçar para vocês, essa fase de provisórios, porque o paciente ele não aceita ficar sem dente, certo? Então, essa fase de temporização, essa fase de espera do paciente é bem importante para a gente colocar dentro do nosso plano de tratamento, tá? Enquanto a gente não faz a reabertura dos implantes. Então, a gente tirou a paciente dessa condição aqui e fez uma prova do MOCAP dessa paciente. A paciente aprovou o plano de tratamento, apesar dela ter bastante simetria, ficou bem interessante a reabilitação dela, né? E aí, depois que colocamos os implantes, a gente vai fazer a seleção dos componentes protéticos, tá? E diante de uma quantidade enorme de implantes, a gente também tem uma quantidade maior ainda de componentes protéticos, para que a gente faça as nossas próteses definitivas, tá? Então, essa paciente aqui ficou com a instalação dos implantes dela, onde tinha osso, né, onde foi necessário colocar, onde foi possível colocar os implantes, tá? Aqui a gente deu, o que vocês estão vendo aqui é a moldagem da paciente, tá? Com a reprodução do posicionamento dentário no modelo da paciente, e daí a gente faz toda a medida desses implantes, né? E o distanciamento necessário que vocês estão vendo nessa foto aqui, ó, tá vendo o que eu acabei de dizer para vocês, que os implantes, eles precisam ficar a pelo menos 3 milímetros de distância um do outro, mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é essa base aqui do componente protético na gengiva, tá? O implante, ele tá equidistante do dente do paciente nas medidas corretas, certo? Então, esse posicionamento mesiodistal, só revisando isso aqui, implante dente, a distância de implante para dente, 1,5 milímetro a 2 milímetros. A distância vestíbulo-palatina a 2 milímetros do contorno vestibular, ou seja, desse contorno aqui, vestibular dos dentes, certo? Dos contornos vestibulares, precisa ficar 2 milímetros distante desse contorno vestibular. Por quê? É para justamente ele sair na região de cíngulo. Mas, quando não é possível, a gente faz o approach palatino, que a gente chama,
que é a condição de colocar esse implante um pouco mais palatinizado na boca do paciente, certo? E a profundidade desse implante, se for um conimose, e praticamente deve ser, né, a gente já fala assim, né, para vocês, se vocês forem trabalhar com implante, já trabalhem certo, já trabalhem com os implantes conimose, a 4 milímetros da margem gengival. Aliás, a 2 milímetros da margem gengival, 4 milímetros da junção cemento-esmalte. Tá bom? E aí vocês podem analisar o posicionamento desses implantes a 2 milímetros dos dentes, a 3,5, cerca de 3,5 de distância entre eles, tá? Aqui, 2 milímetros, que não foi possível, tá? Esse aqui é o trabalho definitivo dessa paciente que teve que ter a gengiva artificial, né? Aqui, a relação da posição dentária com o sorriso, né, com a área peribucal da paciente, com a relação de lábios, e o trabalho definitivo instalado nessa paciente. Então, vocês podem ver que existe um caminho bem grande de planejamento, né, de avaliação, de correto diagnóstico, planejamento. Alguns procedimentos são bem minuciosos para a gente pensar o que vai fazer no nosso paciente, né? Essa distância 3D do implante precisa ser perfeita para que a gente tenha os melhores resultados. E quando eu mostrei para vocês, aqui a gente entende que houve um erro de planejamento, de diagnóstico, né? Apesar da paciente adorar o dentista que fez isso nela, muitas vezes a gente tende a gostar muito das relações interpessoais com o seu dentista, que isso não quer dizer muita coisa, né, isso não quer dizer nada de profissionalismo, isso só quer dizer que o cara é gente boa, o cara faz os pacientes amigos, mas em relação em termos profissionais, isso não quer dizer nada, competência estudo, é planejamento, é você sentar na cadeira e fazer o devido trabalho que o paciente lhe paga para você fazer, certo? Então, a gente precisa também saber manipular corretamente os tecidos duros e moles, né? Não se meter a fazer o que a gente não sabe fazer, o que não é do nosso conhecimento, da nossa habilidade técnica, né? Conhecer as técnicas que são mais previsíveis a longo prazo, na regeneração óssea e tecidual, escolher corretamente os componentes protéticos, tá? E conhecer todos os componentes protéticos. Eu digo assim, ó, em time que está ganhando, a gente não mexe. Quando a gente sabe trabalhar com o sistema de implantes, a gente trabalha só com ele e com mais outro no máximo, tá? Então, a gente não costuma mexer em time que está ganhando. E fazer a arte final da restauração em perfeita harmonia com o sorriso do paciente, certo? Para que a gente consiga um resultado interessante e ideal, de acordo com o que o paciente deseja. Então, é isso que eu precisava falar para vocês, tá? Em relação à nossa aula. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar a respeito de planejamento? Ficou alguma coisa que não está claro? Vocês estudaram bastante, vocês podem ter algumas dúvidas aí. Não? Ninguém tem nada a declarar? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui é diferente da igreja, né? Quando a gente casa. Fale-se ou cale-se para sempre. Não precisam se calar para sempre. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês que a gente tira no chat da aula, tá ok? Então, a aula está finalizada. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá, tudo bem. Quando vocês estudarem, pode ser que